Bom, boa noite, pessoal. Tudo Boa bem? noite, gente. Tudo bem? A gente está aqui na nossa quinta semana, né? A gente teve esse intervalo da semana passada, que eu e o professor Cleiton tivemos Covid, né? Mas agora a gente vai começar a nossa quinta semana com o nosso curso de História, com o conteúdo Crise de 1929 e o surgimento dos nazifascismos. É um tema muito importante. Provavelmente a gente não vai terminar hoje, né, nessa aula, e aí a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas provavelmente a gente vai gravar o restante da aula, por conta, né, do tempo, até a gente conseguir abranger todo o conteúdo. Para não atrasar Ai, mais o gente, cronograma. acho que eu neguei a entrada do Gui. Deixa eu falar com ele aqui no Coloca lá. WhatsApp, correndo. Então, eu comunico a todos que essa aula vai ser gravada, como de praxe, mas só para... Ai, Gui, que bom que você entrou. Achei que eu tinha negado a sua entrada. Oi, Gui, boa noite. Seja bem-vindo. Galera, então vamos começar a aula. O professor Cleiton está compartilhando hoje a apresentação e, como sempre, sintam-se à vontade para poder intervir e interromper a gente a qualquer momento, tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um estranho, eu tô sem barba, ainda sou eu. A gente ficou com temor do Covid ter atrapalhado a isolar, a minha barba ter atrapalhado a máscara a isolar, e eu talvez tenha pegado Covid assim, então. Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar da crise de 1929, o surgimento dos nazifascismos. É um conteúdo muito importante, cai com certa frequência nos processos seletivos que vocês estão se preparando, né? E é um tema que eu acho que a gente tem que buscar conhecer relativamente bem, porque teve muito impacto no que foi o século XX, né? E, infelizmente, tem muito impacto no que estamos vivendo hoje em dia, né? A ascensão de regimes autoritários, né? Então, é importante que a gente tenha bastante conhecimento desses temas. Bom, primeiro de tudo, a crise de 1929 a gente precisa entender alguns conceitos, né? Como sempre a gente trata com vocês, vamos trabalhar alguns conceitos mais abrangentes, né? Porque senão a gente não dá conta, né? Se a gente ficar na especificidade. Mas a crise de 1929 foi basicamente a queda do sistema capitalista liberal nos Estados Unidos e todos os outros países que estavam dependentes dessa situação, né? Que se relacionavam diretamente com os Estados Unidos. Portanto, existia todo o sistema de bolsas, que a gente conhece hoje em dia, o mercado internacional financeiro, o dólar já era a maior moeda mundial, né? Então, vocês devem perceber muito bem hoje em dia qual o impacto, o quão grande é o impacto quando o dólar ele cai, ele aumenta, né, na nossa economia. Isso tem um impacto mundial. Ali em 1929, isso teve um impacto ainda maior, porque existia uma quantidade muito menor de proteção em cada país, especialmente no próprio Estados Unidos, de proteção desse sistema financeiro. A gente vai entender isso um pouco melhor. Bom, eu queria só te interromper um pouquinho, Cleiton. É bom a gente lembrar, gente, como a gente viu na nossa última aula, antes, né, do nosso pequeno intervalo entre uma aula e outra, que a gente está falando de um período de pós-guerra, tá? 1929 pode parecer distante do final da Primeira Guerra Mundial, mas ele está diretamente ligado a essa situação de final de Primeira Guerra, tá? A gente tem que lembrar que a Alemanha, a Itália também, de alguma forma, mas a Alemanha estava completamente devastada economicamente, tá? A Europa inteira estava se reerguendo, né, tentando se reerguer do completo... da completa devastação que a guerra trouxe, né, tanto no quesito econômico, mas também no quesito de pessoas, né? Muitas pessoas morreram e isso deu um déficit de mão de obra, em saúde também, em toda a infraestrutura da Europa nesse momento. Então a gente tem sempre que pensar nisso. Guerras são terríveis. Felizmente, nós no Brasil, a gente sofre
a gente tem uma memória de pouco impacto, né, em relação à guerra. A gente sofreu de uma maneira muito distante, né, por conta do distanciamento espacial, né? A gente tem o Oceano Atlântico separando a gente da Europa, né, desse período dessas guerras, mas a memória que a gente tem desse período, ela é muito mais suave do que os povos envolvidos diretamente nesses conflitos, tanto Primeira Guerra Mundial, como a gente vai ver futuramente, né, talvez na próxima aula, como a Segunda Guerra Mundial. Certo, isso. Exatamente, professor. Bom, o que acontece, portanto, né? Já estava bem estruturado, desde o século XIX, muito bem estruturado, o capitalismo, de uma forma no Ocidente, especialmente, não que não acontecesse no Oriente, mas essa estrutura capitalista que a gente vive até hoje, né? Mas essa estrutura, ela teve várias crises, né? No século XIX, inclusive, mas nada comparado com o que aconteceu em 1919 e como isso abalou não só economicamente o mundo, mas algumas estruturas políticas. Né? Abalou profundamente, né? Os fascismos, os nazismos não teriam surgido se não fosse isso. Bom, enfim. Primeiro, então, a gente precisa entender um pouco a diferença entre capitalismo e liberalismo. Né? Como eu coloquei aqui para vocês, o capitalismo, todos nós a gente tem uma certa noção, né, do que é. Alguém gostaria de trazer uma definição, um comentário sobre como que entende o capitalismo, o liberalismo? Seria muito bom se alguém comentasse para a gente ir conversando juntos. Não, hoje não. Estão tímidos. Oi, eu acho que o capitalismo, ele é o sistema político, assim, econômico que é voltado para o lucro, né? Tipo, exatamente. Basicamente, é isso. Eles querem dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e meio que a qualquer custo, né? Tipo, é meio radical falar isso, mas é literalmente isso. Eu acho que é o sistema econômico que proporciona, assim, a maior desigualdade social, coisas que priorizam uma galera que já é elite e quer continuar sendo elite. Então, tipo assim, é como se é um sistema que não dá chance a outras pessoas. Aquilo ali vai continuar sendo aquilo ali, e o que acontece é que a distância entre o mais pobre e o mais rico só vai aumentar. E eu acho que é isso, capitalismo. E o liberalismo é o capitalismo mais liberal, assim, eu entendo, por ser aquele que quer, de toda forma, pelo menos é isso que a gente meio que aprende, tirar a economia, principalmente na mão do Estado, né? Distanciar o Estado da economia da melhor forma possível. Exatamente. Tipo, por exemplo, terceirizar, privatizar as estatais, tipo Petrobras, Eletrobras, e é isso que está acontecendo no Brasil também. Exatamente, nossa, Maria Antônia. Excelente resposta, Maria Antônia. Ó, coraçãozinho para você. Bom, excelente. Eu não poderia ter explicado melhor. Nem eu. Eu acho que o liberalismo e o capitalismo, tipo, eu vejo que é uma forma de... Eu acho que eles empobrecem o país de certa forma, né? Porque a gente sabe que quando uma empresa é estatal, o dinheiro roda dentro do país, né? Então, se a gente vende petróleo, a economia vai aquecer e o dinheiro vai rodar dentro do nosso país. Mas se a gente terceiriza, por exemplo, no caso da Petrobras, o dinheiro da venda dos petróleos não vem só para a gente, né? Vem uma parte muito pequena e o dinheiro vai para quem é dono desse capital, dessa empresa. Então, isso, ele concentra. Essa parte pequena vem e tem vezes que nem vem, né? Vem muito pequena, às vezes nem é inexistente quase. Exatamente, Maria Alice, porque quando a empresa é estatal, ela tem um compromisso de fazer prestação de contas, de seguir noite, os direitos trabalhistas. Boa noite, Juliana, seja bem-vindo.
seguir os direitos trabalhistas, e isso por exemplo, no Brasil, isso comporta uma estrutura que é benéfica para o trabalhador. A gente vai ver como que essa intervenção estatal ela é importante para a própria manutenção da economia, tanto nacional quanto internacional. Mas excelente, ótima resposta, Maria Antônia, Maria Alice. Jocelane falou aqui no chat também. Nossa, e a Jocelane falou num ponto muito importante. Mantém essa galera lá em cima, essa elite lá em cima. E aí, olha só como é que é legal que a Maria Antônia falou, a Jocelane vem com ela, Maria Alice também, porque o capitalismo, ele se baseia no lucro, certo? Como que acontece o lucro? É quando você tem uma produção de determinada, vamos pensar, né, numa estrutura de comercialização e produção de mercadoria. Você tem a produção de uma determinada mercadoria, você tem pessoas para comprar essa mercadoria, e aí você... a diferença entre o custo de produção, teoricamente, tá, gente? Simplificando muito, né? Que a gente não está falando de inflação, a gente não está falando de déficit de produção, a gente não está falando de nada disso, é bem simplificado. Você tem um custo de produção e você tem a venda. E aí a gente consegue ter o lucro quando a venda sobrepõe o custo dessa produção, certo? Nesse tipo de capitalismo, né, que é o liberalismo econômico, você não tem que fazer nenhum tipo de prestação de contas com o governo do porquê que você está colocando o preço que é naquela mercadoria. Você está lidando com outras empresas que também têm como intenção ter um lucro tão exorbitante quanto o seu, em cima do trabalhador, né, na maioria das vezes em cima do trabalhador, que acaba recebendo um salário menos que medíocre, né, um salário que beira, às vezes, a sobrevivência, né, que não paga nada além dos custos diários, quando pagam, e aí você empresário, ganha muito em cima disso, tá? Então, aí isso se baseia nesse individualismo que o liberalismo econômico exerce na economia capitalista, tá bom? Professora, acaba também que o liberalismo ele abre muitas, assim, portas, entre aspas, malignas, tipo, trabalho análogo à escravidão, desemprego, trabalho informal, porque como eles querem custo acima de qualquer coisa, eles não vão te pagar um salário mínimo, vão te dar direito trabalhista, porque o que importa para eles é o dinheiro. E, querendo ou não, o trabalhador, mão de obra, como o liberalismo, principalmente, não quer uma qualificação, né? Ele quer que o trabalhador consiga fazer, entre aspas, assim, tudo, mas de qualquer forma. Então, tipo, a mão de obra nunca vai faltar. Então, para eles, tipo, não faz diferença se você vai ganhar muito ou pouco, se você vai ter direito ou não, porque você vai morrer, beleza, vai contratar outro no seu Problema lugar. teu, né? Isso. Isso depende do mercado, né? Tem mercados que existe a pessoa saber apertar muito bem um parafuso, né? O mercado que eu digo assim, a área, né? A área ali do capitalismo. Algumas exigem que a pessoa entenda muito bem de gestão disso, daquilo computacional, por exemplo. E muitas outras são exatamente o que você está falando, qualquer tipo de formação. Ele absorve as pessoas como números, né? Elas são ferramentas, né? Exatamente. E aí a Maria Antônia toca num ponto muito importante, e, nossa, muito bacana você ter trazido isso agora, Maria Antônia, que é o seguinte, a gente vai ver aqui agora como que funcionou isso, né, durante a crise de 1929, que é o seguinte, a gente assim, né, a sociedade coloca o trabalhador numa situação tão de vulnerabilidade, de tanto desespero mesmo, que ele topa fazer qualquer coisa. A gente vai ver alguns casos hoje aqui que vêm em decorrência dessa crise de 1929. Mas a gente pode traçar um paralelo com o que está acontecendo agora, né, no Brasil. Não que esteja acontecendo só no Brasil, mas principalmente no Brasil. Essas crises que a gente vem sofrendo, né, principalmente crise econômica, elas estão associadas a uma crise que também é política, né? E a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre isso em alguns outros temas, mas aqui é importante a gente perceber o seguinte, principalmente, não que isso não acontecesse antes, tá, galera? Sempre aconteceu, mas principalmente no século XX, a gente tem uma intensificação
dos aspectos políticos envolvendo os aspectos econômicos. Então, quando a gente vai tratar de política, né, principalmente a partir do século XX, a gente não pode deixar o aspecto econômico de lado, porque os dois caminham juntos e eles dificilmente não estão ligados um ao outro. Isso. Bom, eu só quero complementar duas coisas. Primeiro é o seguinte, né? Como a gente já disse, a gente tem que ver de forma criteriosa, né, essas situações, sem assim necessariamente a gente com certos juízos de valor, né? E ver alguns fenômenos históricos são muito complexos. Né? O liberalismo é um desses. Quando o liberalismo foi criado lá no século XVIII, os primeiros teóricos, o Adam Smith, ele era uma forma, digamos assim, progressista em relação ao conservadorismo monárquico. Então, ele tentou, ele rompeu certas estruturas que eram muito opressivas e violentas, né, em certas monarquias que viam súditos, né, que tem uma relação direta com as obrigações com o rei. Tá? Mas, com o passar do século XIX e o começo do século XX, os aspectos do liberalismo que foram ganhando força são principalmente esses, né? O rompimento das ideias de comunidade, a valorização do indivíduo de forma extremada, há uma ética que entende que cada pessoa vale o que ela pode consumir, o que ela pode produzir. Isso é muito forte na nossa sociedade até hoje, né? Apesar dessa crise enorme que aconteceu em 1919, hoje em dia a gente chama liberalismo de neoliberalismo, ele ganhou uma força diferente, né? E nós somos isso. Hoje em dia, se você não pode, por exemplo, consumir um smartphone novo todo ano, às vezes mais de uma vez, tem pessoa que se sente inferior, ela sente que ela não tem a capacidade de atualizar tecnologicamente ou ter um computador melhor e tal. E a pessoa literalmente sente que ela vale menos pela sua capacidade de consumo ser menor. E a mesma coisa, essa ideia que é inculcada na gente. A gente sente que se a gente não está trabalhando muito, se a gente não está se matando de trabalhar, a gente vale menos. Né? Nós não somos indivíduos produtivos da sociedade. Então, esses valores criam uma ética, uma forma da gente pensar que a gente está tão entranhado nisso, que a gente tem dificuldade de pensar fora. Né? E a gente, às vezes, se desvaloriza se não pode consumir ou produzir. Bom, outra coisa... E isso vale para vocês também, tá, galera? Não se vendam pelo liberalismo através, por exemplo, do resultado de um exame que vocês possam fazer, de uma prova. Essa lógica, né, de você ter que passar no Enem agora, ou você ter que passar no PISME agora, ela também faz parte desse liberalismo. Dessa ética, né, que é muito violenta. Né? A gente sente que se a gente não pode passar numa prova, que a gente vale menos. Isso não é verdade. Tem muitos fatores aí. Bom, só para complementar, então, a ideia do capitalismo, o capitalismo pode ser muitos, não é? Então, ele pode ser um pouco mais controlado, né? Ele pode ser uma social-democracia, por exemplo, né? Como em vários países do norte europeu, como o Brasil era no começo do século XXI, né? Ou seja, uma forma de voltar às estruturas para as pessoas mais vulneráveis, tentar favorecer os trabalhadores, né? O capitalismo pode ser ainda mais extremado do que esse capitalismo liberal, por outro lado, né? Que existe o anarcocapitalismo, né? Muitas pessoas acham terrível o termo, porque a anarquia de uma coisa de esquerda, né? Mas seria uma ideia de deixar tudo, as empresas mandam em tudo, as empresas têm até os seus próprios exércitos. Isso é extremamente terrível, imagine uma situação dessa. Então, existem formas do capitalismo ainda mais agressivas do que esse capitalismo liberal, né? Bom, vou passar para o próximo slide. Porque a gente tendo esses... Vocês estão vendo o slide? Sim, professor. Porque tendo esses dois conceitos, né? A gente tem no computador, a gente está discutindo um pouco esses dois conceitos, a gente pode ir mais diretamente para a crise de 29. Bom, o que aconteceu basicamente é que os Estados Unidos ele ganhou um poder muito grande, como a gente mencionou, economicamente, especialmente na Primeira Guerra Mundial, fornecendo armas, basicamente, para a guerra. Quando a Primeira Guerra acabou, em 1918, eles perderam um pouco desse poder, mas rapidamente eles voltaram à indústria deles para produzir produtos para o próprio consumo da população, que tinham salários, né?
e para exportar esses produtos para o resto do mundo. Apesar de ter uma baixa compra na Europa, especialmente, porque estava se recuperando, né, da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos foi conseguindo se transformar, nesse ponto já estava consolidado como a maior economia do mundo. O dólar já era a moeda internacional de maior valor. Só que o que acontece? As fábricas começaram a produzir mais do que a população conseguia consumir. A população norte-americana, né, estadunidense, aliás, norte-americana não, né? O Canadá também é o norte da América. Bom, mas a população começou a população, especialmente classe média, né, começou a comprar, investir em bolsa, em ação. Quem tinha um pouco de dinheiro a mais começou a emprestar esse dinheiro. Então, o que acontece? Começou a se criar uma situação muito grave economicamente, porque o capitalismo liberal, ele previa que o Estado não tinha que fazer muita coisa, além de tentar manter o valor do dólar. Então, deixava as empresas livres para fazerem muita coisa. Então, não existia uma tentativa de assegurar os salários dos trabalhadores e os direitos, não existia previdência. As pessoas começaram a pegar empréstimos e investir na bolsa de forma descancarada, sem nenhum tipo de seguro de que elas poderiam cumprir com os compromissos que elas estavam assumindo, né, na bolsa. Então, num certo dia, em 1919, as pessoas começou a se vender ações e as pessoas estavam um pouco receosas de comprar ações de uma empresa. E essa empresa desvalorizou imediatamente. Isso criou um problema muito grave. No outro dia, se esperava que a bolsa ia retomar, né, de que a população... Eu entendo o seguinte, até pessoas assalariadas, não só a classe média, até pessoas assalariadas, né, que tinham um pequeno salário, elas pegavam um pouquinho de dinheiro e compravam uma ação na bolsa, de tão comum que era esse costume nos Estados Unidos naquele momento. E é importante a gente pensar o seguinte, gente, os Estados Unidos, ele era visto como a terra das oportunidades. Então, eles recebiam muitas pessoas, por exemplo, estrangeiros, que saíam dos seus lugares de origem, né? Muita gente vindo refugiado da Europa e vindo para os Estados Unidos, procurando essas novas oportunidades, né? A gente, eu não sei se vocês chegaram a assistir, não sei se vocês eram muito jovens, teve uma novela na TV Globo, chama América, e ela retratava esse sonho americano de que os Estados Unidos era essa terra da salvação. E isso foi algo que foi propagandeado, através de propaganda mesmo. E propaganda, gente, a partir do século XX, nossa, é o canal para muita coisa, como a gente vai ver, como a gente já começou a ver, né, desde da Revolução Russa, mas como a gente ainda vai ver muito. Propaganda e o que a gente conhece hoje como fake news. Sim, essas duas coisas são muito importantes ao longo do século XX e continua sendo hoje, né? Tentar controlar a informação através de propaganda e de mentiras, né, é uma forma que passou a ser muito usada desde o final do século XIX. E os regimes nazistas fascistas, como a gente vai ver, e o capitalismo estadunidense influenciou muito, né, na capacidade de propaganda do Estado, da política do Estado. Mas como eu ia dizendo para vocês, perceba como foi criando uma estrutura muito perigosa. Os Estados Unidos acreditavam, o governo americano, estadunidense, que os próprios empresários, a própria população, no seu consumo do dia a dia, eles iam regular a economia, que não tinha o Estado preocupar muito. Isso defendia a maior parte dos economistas, a maior parte dos políticos. Xi, agarrou aí, hein? Ih, travou, gente. Deixa eu avisar ele aqui, só um minutinho. Perrengue chique da quarentena. Enquanto ele retoma lá, galera, eu vou dar uma continuidade aqui. Então, essa situação, né, de procura das vendas das ações nas bolsas, ela teve uma queda abrupta
E, né, baseado na lei, né, na lei, entre aspas, da oferta e da procura do comércio, o que aconteceu? Tinha muita gente oferecendo essas ações durante, né, esse período para venda, achando que iria ganhar dinheiro com isso, como muita gente de fato ganhou. Mas, nesse momento aqui, o que acontece? A gente tem uma situação em que a elite só comprava, né? Só ela que tinha dinheiro para consumir. É tipo, se a gente pode fazer um paralelo, tá, gente? É só um paralelo, só para a gente entender melhor o que estava acontecendo. Lá, tinha muita gente tinha muito pouca gente com dinheiro para consumir isso que essas empresas ofereciam. Então, você tinha uma produção enorme de mercadorias, né? No caso da Bolsa, você tinha uma oferta enorme de ações para serem vendidas, com ninguém para comprar, porque ninguém tinha dinheiro para comprar. E aí, isso que é importante a gente pensar um pouco na nossa situação. Quando a gente entra nessa crise, né, que a gente vivencia hoje, a gente tem que pensar, olha, uma alta taxa de desemprego, que é o que começa a acontecer aqui nos Estados Unidos, né, a partir de 1929. Então, você tem... Ai, gente, meu WhatsApp. Mexendo aqui, esse pode, no meio da aula. Então, você tem uma galera desempregada, como temos hoje aqui. Vários empresários ofertando as mais variadas mercadorias, né? Como é o caso que a gente vivencia hoje, porque a gente vive numa sociedade capitalista. Só que lá na crise de 1929, a gente tinha um grande contingente de gente, né? Várias pessoas com pouquíssimo dinheiro e pouquíssimas pessoas retendo quase um terço, chegando a metade do dinheiro que corrido ao redor dos Estados Unidos. Então, sim, gente, é muito pouca gente com muita grana, muita mesmo. Então, essa grande diferença, que é social também, ela começou a aparecer aqui, nas ações. Porque essas pessoas, né, que eram indivíduos que compravam ações achando que poderiam melhorar de vida, se tornarem ricos mesmo, deu com burros na água. Porque eles viram que a coisa não era bem assim. E aí acontece o crack da Bolsa, né, que é conhecido como crack da Bolsa de 29. De Nova York, em 1929. De Nova York, isso, perdão. Bom, mas tem um outro detalhe. Falava-se muito de que existia uma livre concorrência, mas como estou colocando aqui no último ponto aqui do slide para vocês, o Estado... eu já disse antes, né, o Estado não controlava, não tentava gerar nenhum tipo de segurança na economia, por isso que tudo isso aconteceu, inclusive. E essa livre concorrência não existia de verdade, porque existia 3 situações que aconteciam, que inclusive acontecem hoje em vários países, apesar de 2 delas serem proibidas no Brasil, né, que é o que eu estou chamando ali de cartéis, trustes e holdings. Cartéis é quando vários empresários, por exemplo, de uma empresa que faz televisão, tem 3 empresas que fazem televisão diferente, Panasonic, LG e Samsung. Eles juntam secretamente e falam, olha, vamos pôr, a minha TV custa 1.000, a tua custa 2.000 e a sua 2.500. Vamos todo mundo combinar em ficar em 2.000? Aí o que acontece? Acaba a concorrência. Todas as outras empresas que fazem TV, a não ser essas 3, só elas vão lucrar, porque elas criaram um sistema de fixação de um preço que acaba com a livre concorrência. Nenhuma empresa vai conseguir oferecer um produto menor, entende? Isso destrói essa possibilidade de produtos a preços menores para a população. O segundo é o trust, os trusts, né? Diria quem fala bem inglês, mas é quando esses empresários eles se tornam sócios. Então, o que acontece? É quando eles geram monopólio. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, mas empresários de várias empresas eles se tornam sócios uns dos outros e eles também acabam controlando esse sistema de livre concorrência das empresas, né? Ou seja, das empresas elas poderem concorrer entre elas sobre quem oferece um produto por um preço menor. Quem perde é a população sempre. E o último é o holdings, que é quando um empresário, por exemplo, de novo, da televisão, né, que produz TV,
ele compra ações do concorrente dele a ponto dele controlar o funcionamento daquela empresa. Entende? Bom, então percebem que essas 3 ações, elas tornam muito desleal a forma como pode acontecer a concorrência entre empresários. Isso acaba destruindo, inclusive, pequenos produtores, né, pequenas empresas. Bom. Que acontece aqui no Brasil também, tá, gente? Sim. Durante a pandemia, não sei se vocês viram as campanhas, compra do comércio local. Esse comprar do comércio local fortalece esses empregos, né? Que eles não estão diretamente ligados a essas, por exemplo, multinacionais. Então, esse tipo de campanha ele foi muito importante a partir da pandemia para a gente, enquanto sociedade, conseguir segurar essas pessoas nesses empregos e fortalecer os comércios dos pequenos produtores. Sim. No Brasil, cartéis e trusts, por exemplo, são proibidos, mas holdings não. E nos Estados Unidos, ali dos anos 20, podia fazer tudo isso à vontade. Né? Então, perceba o seguinte, é uma situação muito grave, onde as pessoas estão todas endividadas, né? Muita gente das pessoas assalariadas, a classe média, os poupadores, as pessoas ricas, elas compram ações, todo mundo faz empréstimo, todo mundo consome muito, e, de repente, as bolsas começam a desvalorizar, né? Porque a população uma empresa ela fale, e aí as pessoas começam a ficar com medo de comprar ações, e elas guardam. Como toda essa estrutura não tem proteção nenhuma do Estado, né? Esse pequeno problema, um dia onde as pessoas ficaram desconfiadas e pararam de comprar ações, fez com que várias empresas desmoronassem imediatamente, desvalorizassem rapidamente. Essas empresas levaram atingiram todos os setores, né, de indústria, de produção de alimentos, da indústria metalúrgica, de todo tipo de setor que vocês imaginarem. O imobiliário começou a cair atrás do outro nos dias seguintes, porque essa insegurança, o Estado americano achava que ia se autorregular, mas essa insegurança diária foi crescendo e todos os setores foram se desvalorizando porque a população, de repente, não podia pagar as dívidas que tinha contraído, nem os empresários, nem os trabalhadores, a população comum, que estavam todos, né, entranhados nesse sistema, e todas as empresas começaram a se desvalorizar. Com as empresas desvalorizando, elas faliam. Falindo, elas demitiam trabalhadores. Trabalhadores demitidos sem salários não poderiam mais consumir. Sem consumo, as empresas tinham que diminuir a produção delas ou não produzir nada. E aí, gente, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente está pensando em larga escala, em ações de bolsas lá longe, mas não é tão longe assim. Quando a gente pensa que uma empresa, né, ela está ligada à outra, e quando uma cai, várias outras caem consequentemente, a gente pode pensar o seguinte, olha para a roupa que vocês estão vestindo. Para a roupa que vocês estão vestindo existir, a gente tem que pensar na fábrica que faz a roupa, na fábrica que faz a linha, na fábrica que faz o tecido, na fábrica que faz o botão ou o zíper, enfim. Se for, sei lá, uma roupa de couro, você tem que pensar até lá na agricultura, né? Na pecuária, que é da onde vem esse couro, né, bovino. Então, é uma estrutura muito longa, muito forte e que está intrinsecamente ligada. Uma coisa não existe sem a outra. Se uma cai, por exemplo, se a fábrica de tecido faliu, o que vai acontecer com a fábrica de linha, a fábrica de botões e assim por diante? Pensem dessa forma para vocês conseguirem entender como que isso foi uma queda em sequência de vários, né, não só empresas, mas de empregos. E aí, Cleiton, eu vou compartilhar só uma imagem, só para vocês começarem a ter uma noção desse desespero, porque era uma situação desesperadora, porque a gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando do dinheiro que compra comida, que compra itens básicos de sobrevivência, que paga um teto sobre a cabeça das pessoas. Vou compartilhar uma foto desse período, que é muito importante. Está aparecendo para vocês?
Tá aparecendo, professora. Que é de uma família, né? A mãe está com o rosto escondido na foto, que é uma família vendendo os filhos. E assim, a gente não pode pensar só pela ideia de, nossa, que família podre, né? Que está vendendo os próprios filhos. Não é isso. É uma família. Não é só isso. Não é só isso, né? Pode até ser, né? Não tem como a gente saber. Mas é uma família que está num desespero tão grande, sem perspectiva de vida mesmo. Tem condição também, né, professora? Exatamente. Assim, na minha família, meu pai foi criado separado dos irmãos dele, por causa dessa situação. Não foi, tipo, vendido, pá, mas foi criado separadamente porque os pais não teve condição mesmo de, tipo, de você juntar ali um arroz, um feijão, pra você dar para comer para as crianças. É isso mesmo, Jocelane. Fica à vontade, e muito bacana você falar sobre isso, porque essa situação, ela existe na nossa realidade, né? Ela não está tão distante assim. Então, quem não conhece, eu conheço, o professor Cleiton também conhece. Eu cresci vendo isso assim, com muita frequência. Isso é parte cotidiana da realidade de onde eu vi. Né? Onde famílias que entregavam, né, um filho para que ele tivesse alguma possibilidade, né? Entregava para outra família criar, né? Os irmãos de criação. Super isso. Mas era só para ilustrar isso que a gente vai começar a desenvolver agora, que é quando a crise se intensifica. Sim. Bom, eu vou fazer só um pequeno paralelo para poder mostrar para vocês onde está a população afro-americana, né? Porque eu estou falando da afro-americana, porque são populações vulneráveis, né, que sempre sofrem mais, né? Assim como as populações indígenas, né? Os homossexuais, né? Os homoafetivos, perdão. Então, sempre essas populações mais vulneráveis, elas sempre perdem ainda mais. Então, a população afro-americana, vocês percebem por essa imagem o que está acontecendo? O que vocês me dizem? Porque essa imagem, ela resume muito a situação. Ninguém? Todos tímidos? Repete aí, professor, que eu perdi as pontas aqui. Perdão, às vezes é meu jeito de falar mesmo, que é meio bagunçado. Bom, percebam por essa imagem, olhem para ela e me digam o que vocês veem. Porque essa imagem, ela resume muito bem o que a população afro-americana, né, a população negra nos Estados Unidos, estava vivenciando nessa época, né, nos anos 20, lá nos Estados Unidos. O que vocês veem nessa imagem? O que está escrito aqui no cartaz, aqui em cima da imagem, tá, gente? Está escrito que é a expectativa de vida, a maior expectativa de vida do mundo, né? Não, o melhor padrão de vida. Padrão de vida, melhor isso, padrão de vida. E está escrito, não há outra forma de vida, não há outra forma de vida melhor como a forma americana. Que é esse there is no way like the American way. Não tem coisa melhor do que a forma americana de viver. Isso. É isso aí que ela mesmo falou, deu a resposta. É tipo assim, a família feliz lá atrás, né? Mantendo, tipo, todo o ensinamento, pá, desse rolê. E embaixo ali o pessoal, que é totalmente diferente, às vezes caçando serviço, às vezes tentando fazer algum dinheiro para alimento mesmo, né, professor? Alguma coisa assim. Isso mesmo. Maria Antônia, fica à vontade. Eu acho que essa foto ela mostra muito bem uma coisa que não é particular dos Estados Unidos, mas que a gente viu muito lá, né? Não viu, porque não acabou, mas relacionado à segregação que teve, né? Que tem ainda, mas que antes foi era muito mais forte. A gente vê que em cima o cartaz é como se fosse aquela que a gente chama aqui no Brasil da propaganda de margarina, né? Que é a família feliz. Isso. Muitas das vezes caracterizado por pessoas brancas. Exatamente. E embaixo a gente vê meio que a realidade. E a gente vê o distanciamento tanto social quanto racial das duas classes, que difere muito
o que os Estados Unidos via como perfeito e a realidade que o país apresentava. Sim. E Muito como bom, que Maria essa... Antônia e Jocelane, é Muito isso boas, mesmo. ótimas as duas. Essa forma de vida americana, esse padrão, não é para todos, não é? É para a população branca, especialmente. E isso é uma fila para pegar alimento e roupas. Toda a população sofreu com isso em geral, mas a população mais vulnerável sempre é a que sofre mais, né? Nos Estados Unidos, nessa época, a população afro-americana, especialmente do sul, que era mais agrário, estava migrando muito para o norte, né, em busca de empregos nas fábricas, né, melhores condições de vida. E com isso, né, toda a estrutura racista dos Estados Unidos, ela aumentou ainda mais. E olha que supostamente o norte era o lugar que teria guerreado com o sul, né, na Guerra Civil Americana, contra a escravidão. Não era contra a escravidão exatamente, né, mas era contra uma certa forma de mão de obra que não podia consumir, né, que é a mão de obra escrava, né? Não que não existiam pessoas que realmente detestavam, achavam absurdo, pessoas brancas, né, inclusive, não achavam absurdo esse sistema, né? Mas existiam as duas situações. Mas com a população do sul negra migrando para o norte, a Ku Klux Klan, entre várias outras organizações racistas, eles ganharam mais força no norte. E eles começaram a se organizar, e a Ku Klux Klan nunca foi tão forte como foi no começo do século XX. Inclusive, ela se espalhou ideologias semelhantes para vários outros países. Ela é uma dessas ideologias de extrema-direita, extremamente violenta, que ganharam força, né, com essa crise, especialmente, né, do capitalismo liberal. Elas começaram a usar o argumento de que o capitalismo estava falhando, então que elas iam assumir esse lugar. A Ku Klux Klan não perseguiu, não perseguiu só a população negra, né, mas especialmente a população negra. E é importante a gente pensar o seguinte, tá, gente? A segregação racial nos Estados Unidos, ela é diferente do que aconteceu no Brasil, que aconteceu e que acontece, né? Como falou muito bem a Jocelane e a Maria Antônia. A segregação racial no Brasil... Ela é diferente, não melhor ou pior. Ela é só diferente, não é pior ou melhor, não tem nada disso. Ela é só diferente. Que é o que acontece? A população negra, ela tinha bairros específicos, assentos específicos no ônibus. Numa escola, por exemplo, você não tinha uma escola em que tinha alunos brancos e negros, você tinha escolas para negros, escolas para brancos. Tem vários casos icônicos na história dos Estados Unidos, de pessoas reivindicando seus lugares, né, de pessoas negras reivindicando seus lugares e falando que isso é uma bobagem sem fim, e foram duramente reprimidos, né, principalmente nesse período aí. A coisa começa a mudar de figura um pouco mais para frente, a partir dos anos 40, principalmente a partir dos anos 60, mas nesse momento aqui, a segregação ela era brutal. Então, você tinha esses espaços específicos para as populações negras e outros espaços que aí a gente pode pensar que são espaços melhores, elitizados para pessoas brancas. Essa população negra, ela estava numa situação de vulnerabilidade imensa, imensa. Como a gente, assim, na nossa realidade hoje, mesmo com os nossos problemas, a gente mal pode realmente compreender. Tem vários filmes que falam sobre isso, tá? Depois a gente vai passar uma lista de filmes, seriados, até desenho animado que possam trazer isso para vocês de uma maneira mais palpável, né, com as imagens, mas eu queria compartilhar aqui com vocês um filme que chama A Cor Púrpura, que é um filme mais antigo, mas um filme muito importante para a gente entender essa situação. Se é antigo não quer dizer nada. Não quer dizer nada assim, talvez vocês tenham menos interesse em assistir, mas ele é muito importante para a gente entender essa situação, como outros, né? Tem um filme que se passa nos anos 60 já, que é Estrelas Além do Tempo, que conta a história de 3 mulheres negras, como elas foram importantíssimas para
para a chegada do homem à Lua, por exemplo, mas que elas foram completamente apagadas na história por conta de serem mulheres e de serem mulheres negras. Mas vamos voltar à aula aqui, eu só queria fazer esse adendo. A gente tem pouco tempo, eu vou tentar acelerar um pouquinho algumas questões. Eu só quero dizer o seguinte, a população indígena, né, os povos originários dos Estados Unidos sofriam situações muito semelhantes. Eles eram literalmente retirados de terras que existia interesse empresarial e agropecuário e jogados para outros lugares. É como se chegasse aqui para a gente, aqui em Juiz de Fora, e falasse, não, peraí, a gente quer essa cidade, então vamos levar vocês para o Acre e que se dane-se para vocês é sagrado esse lugar, se você é a terra de vocês, se a gente quer, então vocês vão para lá e azar. Isso era muito comum. Bom, voltando aquela questão mais, né, globalizada do que estava acontecendo, né? E eu fiz esse paralelo porque é sempre importante a gente lembrar que os atores sociais, os setores sociais diferentes sofrem de forma diferente. Né? A gente nunca pode padronizar, né? A gente tem que sempre lembrar que a sociedade ela é feita de pessoas e pessoas diferentes, grupos diferentes, né? E eles sofrem de forma diferente nessas situações históricas. Né? Bom, mas voltando. Como eu estava dizendo anteriormente, as ações entraram em queda, tudo foi despencando, uma coisa levou a outra, a população foi desesperada atrás dos bancos para retirar o dinheiro deles que estavam colocados lá, os bancos não tinham esse dinheiro para entregar imediatamente, então os bancos também começaram a falir. Os Estados Unidos tinha uma força de produção muito grande, exportava muito, apesar dos problemas. Então, com todas essas fábricas, toda essa população sem emprego, essas fábricas falidas, esses bancos falidos que tinham negócios com outros países, esses países começaram a entrar em crise também. Então, todo o sistema financeiro era muito frágil. E hoje é muito frágil. Só que a diferença do que aconteceu nos Estados Unidos é que é o seguinte, percebeu-se, naquele momento, que um sistema econômico completamente livre, sem nenhum tipo de proteção do Estado, sem uma previdência, sem regulação dos excessos dos empresários, do capitalismo, sem regulação dos excessos, o excesso de dinheiro que pode circular sem as pessoas poderem pagar seus compromissos, né, que isso gera uma dívida interna. Sem o Estado tentar gerar uma proteção, né, da economia, sem o Estado, portanto, intervir, ainda que um pouco, isso tudo é tão frágil que pode gerar uma catástrofe terrível, como aconteceu. O mundo desmoronou em 1929. Aqui no Brasil não foi diferente. O café, ele que era o principal produto do Brasil, ele despencou. A população ficou desesperada, né? Isso afetou todos os setores. O governo começou a comprar café e queimar, botar fogo, para tentar diminuir a quantidade de café que tinha no Brasil e tentar artificialmente valorizar o preço da saca. Né? Então, isso quebrou o planeta, basicamente. Algo não tão intenso como aconteceu em 2008, por exemplo, mas para vocês fazerem um paralelo, em 2008 a gente teve uma crise mundial muito grave, por causa de algo semelhante. Como a gente sempre diz, a história, ela não existe essa coisa das pessoas aprenderem e não repetirem o erro do passado, percebe? A ideia é que a gente precisa conhecer a história para a gente refletir e tentar agir de forma diferente. Porque percebam como toda essa política de evitar que o Estado criasse uma proteção econômica e deixar a população livre para fazer da forma que quiser, gerou uma fragilidade muito grande. Uma fragilidade muito grande que foi repetida ali nos anos 2000. Maria Antônia, por favor, fica à vontade. E está sendo repetido de novo. Está sendo repetido de novo, claro. Nosso país está fazendo isso nesse momento. É só uma dúvida, queria saber se essa crise do café que teve aqui no Brasil foi também em 1929 ou, tipo assim, demorou um tempinho para afetar a gente aqui, tipo, sei lá, 1930 ou 31? Já estava havendo alguns problemas na cafeicultura no Brasil, mas com essa crise isso piorou ainda mais, porque um dos problemas que acontece é o seguinte, quando existe uma crise em países que compram o seu produto, uma crise que desvaloriza tudo, a população começa a procurar itens básicos. Café
é uma sobremesa, entende? Isso gerou um problema ainda mais grave, porque café não é como pão, ou arroz, ou carne, entende? É como se as pessoas sobrevivem sem esse café. Isso. Então, mas é respondendo, teve impacto imediato no Brasil. Teve impacto imediato, Maria Antônia, e a gente tem que pensar o seguinte, esses impactos econômicos, eles levam muito tempo para serem resolvidos, né? Então, o BAC vem em 1929, mas as coisas só começam, e assim, gente, começar a melhorar, tá? No material que a gente vai mandar para vocês, no material extra, né, de leitura que a gente vai mandar para vocês, vai ter um gráfico mostrando isso. As coisas só começam a melhorar a partir de 1932. No Brasil, tem várias divergências de quando, né, essa crise, a gente consegue começar a superar essa crise, mas tem historiadores que falam 1932, 1933, até 1935. E aí você vê como que um impacto desse demora anos e anos e anos até começar a ser resolvido. E aí, esse começar a ser resolvido também é numa situação de cima para baixo. Essa situação começa a ser resolvida para quem está lá em cima, né, nas camadas sociais mais abastadas, na elite, e até chegar ao trabalhador que está lá embaixo, demora muito, muito mesmo. Sim. Essa situação, inclusive, demonstrou isso, que quando o governo ele não gera proteção para os trabalhadores, isso destrói todo o sistema econômico, porque, afinal de contas, os trabalhadores são que tudo produzem e tudo consomem. Né? E só um adendo que a gente, né, passou por cima, a gente passou muito rápido, né, muita coisa para a gente dar em tão pouco tempo, mas lá nos Estados Unidos, né, nesse momento da crise de 29, não tinha um sistema de previdência eficaz, né? Não tinha um sistema de previdência. Não existia um sistema de previdência. Não existia. Então, assim, você vê que a previdência, ela segura as pontas muito bem. Porque, por exemplo, agora a gente pôde, entre aspas, sacar o FGTS para poder segurar as pontas durante a pandemia. Numa situação em que, né, o que é a proposta agora, dessa nova previdência, futuramente eu duvido que isso vá acontecer. Então, é outra coisa que a gente tem que pensar para o futuro na nossa realidade, pensando nesse passado da crise de 29. Sim. Sistemas de proteção social, como previdência, são muito mal falados, especialmente para a elite econômica. Mas quando acontece crise, eles ajudam a segurar a ponta imediatamente. E a boa parte da elite empresarial é contra esses gastos que o Estado faz para controlar a economia, mas na hora que a crise acontece, eles imediatamente vão chorar nas barras do governo para intervir imediatamente e ajudar a controlar. Maria Antônia, por favor, fica à vontade. Professor, só mais uma dúvida que veio aqui na minha cabeça, que essa crise do café provavelmente tem alguma ligação, né? Deve ter sido, sei lá, um aval, alguma coisa assim, para o golpe de 30. Aí essas pessoas que deram um golpe, eles tinham alguma promessa de vão fazer um milagre, igual algumas pessoas atualmente fazem no Brasil, de a gente vai conseguir consertar, então, sei lá, dá uma ajuda para a gente conseguir depor o presidente. Sim, tem relação. Inclusive tem relação com a participação das elites econômicas do Brasil, que eram rurais em geral, né? Existia uma vontade, uma participação de outras elites econômicas. Né? E uma das promessas da elite econômica cafeicultora, um dos motivos deles terem apoiado o golpe de 30 foi esse, com certeza. Foi o desespero em tentar controlar essa economia, porque, como eu disse antes, já estava mal das pernas. Em 29, a coisa despencou, porque o Brasil era muito dependente do sistema da produção de café. A gente não tinha muitas outras variantes. A indústria no Brasil estava começando e ela, geralmente, em geral, produzia bens de consumo para o consumo interno. Né? A exportação do Brasil era de café, basicamente. Então, essa elite ficou desesperada e, sim, ela apoiou o golpe de 30. Dentre outros apoiadores que a gente vai ver logo, logo. Mas sim, excelente questão, Maria Antônia. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Gente, a gente vai finalizar a nossa aula aqui agora. Agradecemos muito a presença de vocês.
Temos muito ainda o que debater. A gente vai continuar o nosso debate sobre, né, os ideários nazifascistas na próxima aula. E é isso. Boa noite para vocês, boa aula de Química. E qualquer dúvida pode ir anotando para compartilhar com a gente na próxima aula ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp, tá? Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, professores. Obrigado pela aula. Até mais, gente. Boa noite, Obrigado pela Juliana. participação. Boa noite.